Olá, o meu convidado hoje é o médico Sidney Spinardi. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite aqui. Eu é que agradeço essa oportunidade que você está me dando para me dirigir ao povo de Jacareí, inclusive, para que possamos nos conhecer um pouco mais. Para a gente começar falando da sua infância, né, da sua começo de vida, o senhor é nascido em Assis, né, em São Paulo? Sou nascido em Assis, Alta Sorocabana. Passei parte da minha infância em Catequese, que era um lugarejo próximo a Assis. Vim até Campos do Jordão, onde fiz o meu curso primário na época, e meu primeiro ginasial. Posteriormente voltei para Assis, terminei o ginasial, iniciei o científico, voltei para São Paulo para terminar o último ano de científico, que era o que existia na época, e prestar exames para as faculdades, na época, a Faculdade de Medicina. Uma família de muitos irmãos? O senhor tem irmãos? Eu tive 2 irmãos. Infelizmente perdi o mais velho, aliás os 2, num acidente automobilístico, um acidente rodoviário. Eu tinha na época 6 anos, 5 para 6 anos, e ele tinha uns 8 anos de idade. E meu irmão mais novo, o caçula, faleceu num acidente durante uma pescaria. Ele sofreu uma fratura de perna ao tentar descer de um carro, pisou num buraco, fraturou a perna e, posteriormente, na cirurgia dessa fratura, no decorrer da recuperação, ele fez uma embolia pulmonar e faleceu. Então foi uma fatalidade, porque nosso hobby sempre foi e era pescar. Nós saímos para pescar, aliás, para conhecermos a cidade toda. Minha juventude eu passei, então, uma parte dela em Assis, que eu cursei meus cursos ginasiais e científicos. Praticamente depois fui para São Paulo e iniciei uma vida universitária. E os seus pais, eles faziam o quê? Minha mãe era do lar, professora, mas do lar. Meu pai era comerciante. Meu pai, de início, tinha um armazém de distribuidor lá em Catequese, que era um núcleo de distribuição de alimentos, combustível, que na época era o diesel, o querosene, para abastecer os colonos da região. Na região de café, plantação de café na época, próximo a Chaporã, ficaria entre Assis e Marília. Então eu passei uma boa parte ali. Meu pai depois veio para Assis, se estabeleceu também no ramo de comércio, e dali nós fomos até Ibiaci, onde infelizmente aconteceu o acidente com o meu irmão, e meu pai ficou desgostoso na época, sentiu muito. Retornamos para Assis e viemos para Campos do Jordão. Posteriormente, meu avô paterno era ligado ao ramo da agropecuária. Mais agro do que pecuária na época. Na época, o que dominava era o café. Pediu para o meu pai se ele podia retornar para Assis, no sentido de ajudá-lo a tocar as fazendas. Meu avô tinha umas 3 fazendas, 4 fazendas, a tocar as fazendas para que ele pudesse ter um pouco mais de sossego. Meu avô já era de uma certa idade. Então, meu pai e nós retornamos para Assis, em mais uma época, e infelizmente meu avô também veio a falecer. Por uma estranha coincidência, eu perdi meu irmão mais novo na véspera do meu aniversário, perdi meu pai na véspera do meu aniversário e perdi meu avô na véspera do meu aniversário. Nossa. 14 foi. Meu Deus. Meu irmão faleceu no dia 12, mas como nós estávamos em Ibiaci, ele foi enterrado no dia 14 em Assis. Meu avô não, faleceu no 14 e meu pai faleceu no dia 14. Uma infeliz coincidência, mas a gente traz consigo como se fosse coisas da vida que a gente tem que enfrentar. Enfrentamos, de passagem, enfrentamos. Procuramos dar continuidade à nossa existência e seguir aquilo que a gente havia planejado enquanto
em Assis com meus pais, né? Fazer uma carreira universitária. Essa escolha pela medicina se veio por qual motivo? Veja bem, na época, eu estou falando da década de 50, hein? Você é jovem, mas na época de 50, você tinha as seguintes opções. Em termos de curso superior, o que se falava muito era a advocacia, engenharia e medicina. Tá? Paralela a essas atividades, você podia fazer um curso normal para ser professora, né? Ou prestar concurso para Banco do Brasil na época, né? Ou ser experimentador de café, porque na nossa região tinha isso, experimentador de café, junto ao Porto de Santos, para você qualificar o café, dar uma classificação ao café tipo A, tipo B, tipo exportação, não é exportação, né? Era o que nós tínhamos. Eu fiz uma opção por medicina. Embora às vezes eu brinque, eu jogava futebol. Nessa época eu jogava futebol, era garotão. E eu recebi um convite do Palmeiras para eles me davam estudo e eu treinaria no Palmeiras. Pensei bem, meu pai me aconselhou na época para que a gente visse bem o que era mais importante. Então eu brinco, lógico, é uma brincadeira, que o Ademir da Guia teve emprego no Palmeiras porque eu não fui. Porque os dois são da mesma idade, né? Os dois são da mesma idade. É verdade. O Ademir jogava no Bangu. No Bangu. Ele era do juvenil do Bangu, no Rio de Janeiro. E eu jogava nos Periquitos. Periquitos, acho que tem uma foto por aí. Os Periquitos em Assis. E recebi o convite do Constantino Carlucci, não o Carlucci, que era o outro diretor do Palmeiras. Esse também era Constantino, fazia parte do Conselho Deliberativo do Palmeiras e o convite partiu dele. Me lembro que na época meu pai me orientou muito e disse, olha, você tem as opções aí, mas você precisa ver o seguinte. E me lembro como se fosse hoje, futebol vai dar muito dinheiro no Brasil. Vai dar. Porque nós estávamos naquela entre safra nos 58, Pelé, aquela coisa toda, vai dar muito dinheiro. Só que precisa ser bom. Meia boca, que se falava na época, metade da coisa, não adianta. Aí vai ficar zanzando, vai ficar fazendo. E você tem um curso superior que você possa... Eu optei por medicina, deixa eu estudar, porque não sei até onde esse futebol meu vai, né? Então, vamos voltar para os bancos de estudos e que sorte do Ademir da Guia, né? Eu ainda acho bom até a gente nem comentar muito, os palmeirenses amanhã me pegam na rua, não, porque eles sabem que eu sou corintiano roxo, eu nunca neguei, sou corintiano, fanático, né? E com certeza amanhã os palmeirenses vão estar me pegando na rua e dizendo, vestiu a camisa do Palmeiras, né? Quis jogar no Palmeiras, né? Por isso que, então, vamos esquecer isso aí por enquanto. O senhor pode falar que deu uma chance para o Ademir da Guia, né? Eles me matam. Mas voltando à escolha pela medicina, teve algum fator preponderante para escolher? Familiar, não. Se você me perguntasse assim, alguém influenciou, você se espelhou em alguém? Muito difícil, porque, por exemplo, em Assis, por exemplo, nós tínhamos um médico, Dr. Sinfrônio, era o único médico formado na Bahia, na Universidade da Bahia. Dr. Sinfrônio era um médico, era o faz tudo, ele fazia tudo. Mas não foi bem nele também que me apoiei. Eu acho que veio, se for o caso, quem sabe até de uma influência social. Você entendeu? Daquele aspecto social de ter uma carreira, um curso superior. E do curso superior, o médico era respeitado, o médico era muito querido, e essa coisa toda. Né? No seio das famílias, o médico era uma pessoa muito importante. Então, provavelmente isso possa ter me influenciado um pouco, mas não que fosse a maior causa. Porque o senhor contando da morte do seu irmão, ainda criança ainda, eu pensei que inconscientemente poderia ser o... Você levantou bem, você levantou muito bem. Pode ser, inconscientemente eu tenha procurado, né, fazer medicina
nesses acontecimentos do meu avô faleceu. O meu avô também faleceu num acidente, um acidente automobilístico. Meu irmão mais velho, ele, meu avô e meu irmão. São 3 acidentes que me levaram meus entes queridos aí. Mas provavelmente, quem sabe, esse fato, porque quando meu irmão faleceu, nós já éramos médicos, ele também fez medicina comigo em Botucatu. Pelo menos o do meu avô e do meu pai, posso ter influenciado, sim, inconscientemente, levado a dizer, olha, quem sabe isso daí te traz um certo conforto, um certo amparo para continuar tocando a vida. E o senhor cursa medicina em Botucatu? Fiz. Eu entrei em Botucatu, na realidade, em 1964, na época da Revolução, quando estava estourando a Revolução. Mas eu entrei em veterinária. O curso básico na época, por exemplo, do primeiro ano de veterinária e primeiro ano de medicina até o terceiro ano, eram idênticos. A diferenciação se fazia na anatomia. Eu fazia anatomia veterinária e o pessoal da medicina fazia anatomia humana. Mas no restante, eram as mesmas matérias, sentávamos lado a lado, cursávamos as matérias juntos, farmacologia, patologia, histologia, bioestatística, tudo aquilo, essas matérias todas eram chamadas matérias básicas, né, matérias que vinham cursando, iam até o terceiro ano. No terceiro ano havia uma diversificação que já era mais uma tendência hospitalar para a medicina e uma tendência veterinária a ter também um hospital mais veterinário. A escola, inicialmente, foi projetada para 100 alunos no curso de medicina, mas ela vinha em torno de 80 alunos. Então, nessa época, surgiu a ideia, a partir de um grupo que eu, modéstia à parte, chefiei, de requerer, junto ao Conselho Estadual de Educação, que as vagas que não estavam sendo ocupadas pudessem ser por aqueles alunos que estavam fazendo terceiro ano, matéria veterinária, porque até o terceiro ano as matérias eram básicas e nós só ficaríamos para fazer, como adaptação, a medicina humana e aproveitaríamos as 20 vagas que foram criadas e não estavam sendo utilizadas. E isso foi aceito. Tivemos resistência, lógico, interna do pessoal da faculdade, de alguns alunos. O ser humano nem sempre se adapta a situações ou aceita situações quando não se trata dele, né? Nós temos isso até hoje, infelizmente, essa aceitação de que o outro pode, não deve ou deixa para lá é muito comum. Muito comum. Isso existia na minha década, eu estou com meus 80 anos, continua existindo, espero que não continue para os meus netos. Mas voltando lá, houve o aceito por parte do Conselho Estadual de Educação, e então nós passamos para a medicina. Fizemos a adaptação na anatomia humana e já ingressamos para os hospitais. Aí comecei, então, no curso de medicina, na realidade, então, em 1966. Eu fiquei 2 anos para fazer a complementação da minha anatomia humana e parei 1 ano. Tive que parar por problemas financeiros na família, meu pai havia falecido, retornei para Assis, fui ser gerente de uma fazenda de pecuária, aí já era pecuária, que era um dos meus tios. Conseguimos ajeitar a situação, eu tinha uma parte nessa fazenda, arrendei para esses meus tios, voltei para Botucatu, onde meu irmão já tinha ingressado também para fazer medicina. Então, continuei, me formei em 1971. Completei 50 anos e nós comemoramos, por causa da pandemia, só comemoramos agora esse ano. Então eu fui homenageado com essa medalha do Conselho, se eu consigo mostrar aqui Conselho Regional de Medicina. Vê se dá para mostrar aí.
É uma medalha muito bonita. Foi uma festa que fizeram lá. Fizeram em Botucatu. Nós fizemos uma reunião da chamada quarta turma, né? São meus amigos, são da quarta turma. E nós fizemos essa reunião para comemorarmos os cinquentenários, só que já eram 51, porque era para ter sido na época em que eclodiu a pandemia do Covid, então ficou suspenso e comemoramos agora esse ano. E nesses 50 anos, como é que o senhor viu o passar do tempo? Lógico que a medicina evoluiu muito, né? Mas como é que o senhor vê essa passagem do tempo aí, passado meio século da sua formatura? Veja bem, eu quando me formei, ou quando estudei, se você falasse em ultrassom, ia ser alguma coisa a ser descoberta. Então você, por exemplo, diante de uma grávida, para você determinar determinadas posições fetais, determinar o tipo de parto, indicar inclusive uma cesárea ou uma episiotomia ou qualquer procedimento que não fosse o parto normal, você usava simplesmente o estetozinho de pinar. Era um estetozinho tipo uma ampulheta, sabe? De madeira, que você colocava no ouvido e auscultava os quadrantes do abdômen da mulher, do útero gravídico ali, você auscultava e determinava, olha, o coraçãozinho está batendo aqui, o bumbum está aqui, então ele está assim. Vai sair de cabecinha, pode ser parto normal. Ou o inverso, olha, ele vai sair com o quadril, é um parto cesárea, não vai ter jeito. Ou às vezes você via pelo volume do abdômen a necessidade, olha, vai ser normal, mas provavelmente um epísio. Ou até uma manobra que não se usa mais hoje, mas que era usada na época assim, de você fraturar a clavícula, uma espécie de fraturazinha na clavícula para quebrar o osso, porque o feto era grande demais e veio de cabeça, veio normal, e para não ficar interrompendo o parto, você fazia essa manobra um pouco forçada, havia a fratura da clavícula e tirava. E fórceps. Então, hoje você vê, você tira o ultrassom no primeiro dia de gravidez ao último dia de gravidez. Então você acompanha o processo todo, né? E fica muito mais fácil, não tem nem dúvida. Né? O próprio laboratório em si era tudo mecanizado, hoje é tudo automático. Então você pedia um exame, demorava uma certa época. Hoje você está com a paciente na mesa e você em 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos, você tem o resultado de um exame. Então, em termos de tecnologia, cresceu muito. Não há o que se comparar. Não há o que se comparar, não tem nem como. Mas isso foi importante. Por quê? Porque na época, em função dessas necessidades que nós não tínhamos, a medicina era encarada de uma maneira diferente no seu ensinamento. Nós tínhamos, eu lembro, tive o professor Campana, ele era o professor de clínica geral, então ele brincava, ó, primeiro vocês aprendam medicina, que era a clínica geral, aprendam medicina, depois vocês vão brincar daquilo que vocês querem fazer, oftalmologia, ortopedia, ele era um gozador, mas ele tinha razão. Ele tinha razão. A medicina, naquela época, em função da falta de apoio maior, ela tinha que se basear na clínica geral. Ela tinha que ter como base a clínica geral, ela proceder, os procedimentos, até mesmo para quem fosse fazer outra especialidade. Porque ele não tinha esses componentes todos também, ainda que fosse fazer a especialidade, o oftalmologista não tem o que tem hoje o oftalmologista, o ortopedista não tem o que tem hoje o ortopedista, o obstetra, né? Então, ele partia desse princípio. Então, na minha época, foi muito importante. A falta dessa tecnologia criou a necessidade de se formarem médicos, primeiramente, clínicos gerais, né? Posteriormente, você escolhia. Hoje a gente já observa que não, que há uma tendência, aí não é crítica, é apenas observação, de que no terceiro ano por aí, quando a pessoa já se dirige para a especialidade, ela já começa a abrir o leque
para uma especialidade. Então ela vai se formar naquilo. Não que ela não possa ter uma visão de clínica geral, mas provavelmente não é a mesma que existiam naqueles que formaram na década de 60, na década de 70. Tá certo, vamos fazer então o nosso primeiro intervalo aqui. O Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.